criar um argumento, criar um motivo, criar algumas situações dentro do seu elenco para provocar essa situação. Não vai oscilar. Por quê? Porque o Lucas Lima, e aí a sensibilidade e a capacidade do treinador de fazer a leitura do que está acontecendo, ou o treinador ou seus auxiliares, não está bem. Vem cá, senta, Lucas Lima, fica um pouquinho no banco. Moisés, Moisés está machucado, vem cá, Johan, entra. O Johan entrou contra o Boca Juniors na Bombonera, por que ele não pode entrar em qualquer outro jogo? Então, assim, aquela competitividade que muitas vezes, muitos treinadores que hoje são vencedores, eu não estou dizendo que o Roger não é vencedor, não é isso, mas que tem uma certa experiência para esse tipo de coisa, conseguem diminuir esse tempo de oscilação. 1 ou 2 jogos. Não 4, não 5, não 1 mês. Porque 1 mês para um time grande como o Palmeiras, com o investimento que tem, com a qualidade que tem de elenco, é muito grande, é muito. Você não pode oscilar 1 mês. Porque em 1 mês você pode perder todas as competições. Você pode perder no mata-mata. Eu estou oscilando. Perdeu, está fora. Agora eu estou jogando bem, mas no mata-mata você estava oscilando, estava num período ruim e você saiu. E aí o investimento que foi feito para determinadas competições, para determinadas situações, ele foi em vão. Não, mas vamos construir para o ano que vem. O ano que vem, desculpa, você não pode ficar se baseando no ano que vem. Muitas vezes os clubes dependem do agora. E aí entra essa questão do Roger, de estimular mais essa competitividade. Até em outros setores, né? Em outros setores, por exemplo, ontem o Lucas Lima já ficou no banco alguns jogos. E quem entrou? Quem entrou deu conta do recado. Sim. Então, Lucas Lima, você tá vendo, para você entrar, você vai ter que jogar de novo. Ontem tivemos Moisés e Johan, né? Não, e se ficar acomodado, você vai ficar esquecido. Entendeu? Tem essas situações. E aí entra esse lado do treinador. Ontem, a gente está até conversando lá no camarim, né? É impressionante a capacidade que o Moisés tem para fazer a leitura de jogo, né? Do que está acontecendo em determinadas situações. Nós estamos falando aqui sobre jogadores importantes, jogadores decisivos. Nem sempre o cara decisivo é aquele que vai fazer o gol, nas devidas proporções, né? Porque o cara que faz o gol 1-0, aquele lá é o mais decisivo. Claro. Mas se não tivesse o Jailson lá atrás para fazer uma defesa, também esse 1-0 não serviria. Vai coletivo, então, né? Não tem jeito. São determinadas situações. Sozinho. Mas assim, a presença do Moisés dentro do campo, nessa função, eu não gosto do Moisés como volante. Eu gosto do Moisés nessa função, porque ele fica solto. Então ele se posiciona muitas vezes. Ontem nós vimos o Johan por dentro e o Moisés fazendo a cobertura lá do lado direito, e o Palmeiras com 3 volantes para fechar o meio. O Roger ontem foi muito inteligente. Qual é a grande... de onde saem os passes para o Luan, de onde saem os passes para os jogadores de lado de campo, Michael e Arthur. É a construção ali. O que aconteceu? Os dois não conseguiam pegar na bola de forma tranquila. Sim. Pegavam na bola o Michael no primeiro tempo, o Moisés toda hora. O Michael ia, o Moisés já estava junto. O Bruno Henrique chegava no Arthur. Muitas vezes até, o Palmeiras deixava até aquele espaço que fica entre os volantes, né? Atrás dos volantes, pro Luan ali, para fazer essa marcação. Como eles conseguiam fazer essa marcação, a bola não chegava no Luan. Então o Palmeiras conseguia sair e ter uma certa tranquilidade para jogar. Assim, tudo isso, por quê? Há 4 jogos atrás, 5 jogos atrás, eu não sei direito, porque são muitos jogos na cabeça aí, por causa do campeonato. E a idade. A idade. Claro, isso tem um peso monstro. Prossiga. Ele voltou de Portugal assanhado, né? Voltou folgado de Portugal. Por que precisou chegar nesse ponto do treinador ser contestado, o treinador ser pressionado, diretor levar jogador para conversar com torcida organizada? Por quê? Essa é a grande questão dentro do vestiário. Por quê? Porque sabemos que o time do Palmeiras tem condição. Quando ganhou do Boca Juniors lá, quando fez aquele jogo contra o Boca Juniors, todo mundo falou aqui. E eu fui um dos que falei, se o Palmeiras conseguir jogar sempre com esse nível de concentração, é muito difícil você jogar contra o Palmeiras. Agora, se você jogar contra o Palmeiras, que tanto faz como tanto fez, né, ele vai ter problemas contra os adversários, até mesmo aqueles adversários bem inferiores tecnicamente. Sim. Cabe ao treinador, e aí não é uma crítica, sei lá, mas é um alerta para o Roger, para ele fazer esse tipo de situação, criar esse tipo de competição dentro do elenco, senão ele não vai conseguir tirar. E isso é tão difícil dentro da cultura do futebol brasileiro, que tem as receitas milagrosas de time que está ganhando não se mexe. Sim. Cara, por quê? Por que não se mexe? É proibido?
o Zé tá falando uma coisa que pra mim, além dele ter sido jogador, tudo, tem quanto tempo que ele tá no futebol? Claro. O jogador acomodado, o jogador que não vai entrar nunca, o jogador que vai jogar só 5 minutos. Ou que sabe que tem cadeira cativa, né? Ou que sabe que ninguém vai entrar no lugar dele porque o treinador não estimula isso. Eu vou colocar mais uma dessa. Peraí. Aos poucos ele E aquele jogador que tem um contrato de 4 anos ganhando 500 mil Isso, Pronto, pra quê? Pra rodar, pra que correr, pra que... Então, se não estimular a competição, se deixar claro que, não, meu time é esse é meu 11, pronto, acabou. Se ficar desse jeito, daqui a pouco tempo, seu time não tem mais os mesmos resultados. Ô Luana, deixa eu só te perguntar uma coisa pra gente ver o lado do Grêmio nessa história, né? Vamos lá, eu tenho dito aqui o seguinte, que depois do impacto da derrota no Paulista, e olha só, hein, o Palmeiras chegou na decisão do Paulista, o Palmeiras está classificado à próxima fase da Copa do Brasil, o Palmeiras está na próxima fase da Libertadores com a melhor campanha, com um adversário que dá para passar, hein, nas oitavas, né? E pode fechar esse período pré-Copa, já encostou na parte de cima da tabela e se manter por lá. Fecha a participação contra o Flamengo e no final de semana é o Agora tem Ceará. Ceará em casa, né? Em casa. Quer dizer, dá para ganhar do Ceará. Ceará fora, Flamengo em casa. Dá para beliscar ponto com o Ceará. É a equipe que não ganhou de ninguém ainda na competição. Acho que isso até aumenta um pouquinho a pressão, mas tudo bem. Dá para você terminar com uma pontuação legal e fechar bem isso. E voltar depois da Copa, né? Falar, pô, o objetivo do primeiro semestre tá ok. Mas ficou aquela derrota pro Corinthians. Eu tenho dito o seguinte, que a única coisa que vai dar tranquilidade é a hora que carimbar um título. Mas eu tava refletindo ontem e eu te pergunto, o que vai dar tranquilidade é eliminar o Corinthians nas quartas de final da Libertadores se isso acontecer? O Roger passa pelo Corinthians, certo? Imagina que tem esse confronto nas quartas. Tá. Que é o que todo mundo quer. Eu imagino, todo mundo que gosta de futebol e tal, talvez um ou outro não queira, mas a maioria quer. Virou o assunto, né? Virou o assunto. Apesar de Flamengo e Cruzeiro, pra Isso. mim, ser o melhor jogo. Pra mim também. Já estão pulando pras Pra mim quartas. também. Só uma coisa que eu queria falar, que o Zé falou da concentração. Isso conta muito e eu sempre achei todo esse período de problema do Palmeiras, de problema que as pessoas queriam a cabeça do Roger, não é um problema técnico. O Palmeiras tem problemas psicológicos com o elenco, que é o Palmeiras, toda vez que ele está apresentando o melhor do futebol dele, ele pega o Corinthians e perde. E isso é muito grave. É o poder que tem o derby na história do confronto. Então, assim, quando o Palmeiras vem com esse futebol, tava ali, não regular, pegou o São Paulo, é um clássico que você ganha com vantagem, com um primeiro tempo horroroso, mas que você consegue estabelecer e falar, dá confiança pro jogador. Sim. Por que o Palmeiras joga tão mal em casa? Porque a torcida pressiona absurdamente. E o Palmeiras teve esses momentos. Na Bombonera jogou muito, porque estava longe de casa, os jogadores lá, os torcedores na porta do hotel, essa coisa toda. Mas, no fim das contas, tinha um ambiente de fora para você ganhar confiança. Sim. Então, o primeiro jogo contra o Boca foi logo depois da final contra o Corinthians. Exatamente. Então o Palmeiras responde fora de casa, longe da pressão. Então eu acho que assim, o Corinthians, para alguns torcedores, é o objetivo principal do ano. Eu já ouvi gente falar assim, não precisa ganhar título, tem ganhado o Corinthians. E, sinceramente, se você pede pro Corinthians e ganha 3 títulos no ano, não faz diferença nenhuma. O Palmeiras pode passar o ano sem vencer o Corinthians e ser campeão de tudo. Exatamente. Porque vai aqui, cruza na Libertadores, empata os 2 jogos, vai nos pênaltis. Exatamente. Copa do Brasil pode ter esse confronto, inclusive, também. Pode ter uma overdose de Palmeiras e Corinthians. Eu acho que se ganhar, se passar, que não, a gente não sabe se vai passar, se passar e ganhar do Corinthians, a torcida do Palmeiras acalma. Mas acalma no nível que o Palmeiras vai jogar em paz pelo resto do ano. Porque é um problema muito sério pro psicológico dos jogadores, a pressão que a torcida coloca quando perde o derby. Vamos ver o lado do Grêmio no jogo de ontem, porque o Grêmio perdeu em casa, o Grêmio está com dificuldade de fazer gols, inclusive. Eu quero analisar aqui, porque também o Grêmio está com dificuldade de escalar a força máxima. É outro que a Copa do Mundo vai dar uma aliviada, né? Renato Gaúcho e Groi falaram após a derrota para o Palmeiras. Você tem razão, o Grêmio consegue vitórias fora de casa e de repente em casa, em frente à nossa torcida, a gente não tem conseguido essas vitórias que poderiam nos dar até a liderança do campeonato. Mas é assim mesmo, todas as equipes estão reclamando não, as equipes têm jogos mais fechadas, dificulta um pouquinho mais pra gente, fora de casa elas têm que sair um pouquinho mais, enfim. É que eu falo pra vocês, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, todos os jogos são difíceis. Hoje o Palmeiras foi melhor do que a gente tem que reconhecer isso, tem que dar os méritos pro adversário. Foi um grande jogo, as duas equipes criaram. Eles foram mais felizes porque tiveram mais competência que a gente na hora
nas decisões, na hora de fazer os gols. É isso, vida que segue. Domingo tem mais. Eu acho que o Palmeiras fez um grande jogo, talvez o melhor jogo da temporada, né? Felizmente contra a gente. Fizeram uma grande partida, acho que temos que reconhecer a qualidade do adversário, nós tentamos, mas felizmente hoje tiveram mais mérito do que a gente, né? Um jogo de dois times grandes, qualificados, né? E conseguiram fazer os 2 gols ali e saíram com a vitória. Muito bem. Ô Maris, eu estou falando aqui o seguinte, há algumas semanas. Você tem Luan, você tem Arthur, você tem Ramiro, o Everton Cebolinha. Tem 3 jogadores aí muito bons e um que ficou muito bom esse ano, no caso do Cebolinha, né? Uma fase ótima. Mas você não consegue jogar com esses caras juntos. É um negócio impressionante, cara. Às vezes tem 2 machucados, às vezes tem 2 machucados, um tá fora, porque precisa ser preservado, joga só um, aí às vezes não dá, você não tá. E aliás, você não consegue juntar 3 muitas vezes, né? Esse é o principal problema que o Grêmio tem enfrentado para essa queda de rendimento, inclusive a dificuldade de fazer gols, como a gente viu contra o Cerro, contra o Santos e tudo. Aquele time envolvente deu uma paradinha. Dá pra gente se apoiar nisso para justificar? Dá, eu acho que dá, mas assim, é uma coisa que faz parte o Grêmio passa por isso, o Palmeiras também passa por isso, vários outros times passam. Corinthians, o Corinthians passa. A diferença do Grêmio e do Palmeiras, por exemplo, no jogo de ontem, é que a gente viu um bom jogo, mesmo com os bem desfalcados, né? Tipo, assim, alguns titulares não estavam jogando e titulares importantes, pelo menos há algum tempo. O Grêmio passa por isso sim, até, sei lá, um mês atrás, provavelmente a gente falaria que, e era realmente, o Grêmio era o time que jogava o futebol mais bonito do Brasil. Acho que um mês e meio, mais ou menos, ali no início da Libertadores, principalmente. Mas ontem a gente viu, eu acho que o Groi foi muito cirúrgico no que ele falou. O jogo de ontem, o Grêmio tentou de todas as maneiras, e como ele fazia antes, só que o Zé falou muito bem, tipo, principalmente o Arthur e o Maicon, o Ramiro não conseguiam fazer absolutamente nada, eles ficavam sem conseguir passar a bola para frente. E quando o Luan pegava na bola, ele até se irritou bastante no segundo tempo, umas 2 vezes, levou cartão amarelo por causa disso, porque ele não conseguia fazer a bola chegar dentro da área. O Grêmio teve pouquíssimas chances, e quando tinha era no abafa, né? Então é um reflexo, o Renato Gaúcho também vê isso, mas eu acho que é uma coisa comum, e principalmente pelo calendário agora do Campeonato Brasileiro, de você tem time que está jogando 4 jogos, 5 jogos em 2 semanas, em dias. Isso vai acontecer, esse tipo de coisa vai acontecer, e os times que vão conseguir sair melhor disso são times como o Palmeiras, o Grêmio, que tem um elenco mais forte do que a média dos times do Campeonato Brasileiro. Então ontem, sinceramente, eu não esperava que fosse um jogo tão bom quanto foi, no fim das contas, por causa desses desfalques. Lembrei muito, no caso do Palmeiras, do jogo do Boca Juniors em relação ao foco do time, né? Tipo, em relação a como o time estava jogando focado e sabendo que queria. Acho que a formação ajudou muito nisso. E o Grêmio foi muito diferente do que eu tinha visto das outras vezes, porque tinha a triangulação, no primeiro tempo principalmente, a gente via muita triangulação nos lados do campo, mas o Palmeiras soube se postar muito bem defensivamente, sair muito rápido, e não deixou os principais articuladores do Grêmio jogar, né? Que foi principalmente o Arthur e o Luan, que não conseguiam jogar. Porque o Roger, inclusive, falou disso na coletiva, e faz todo sentido do mundo, né? Falou, a posse de bola do Grêmio, o domínio do Grêmio passa pelos pés desses caras. Quem era o treinador antes do Renato? Era o Roger, né? Ele sabe, e aí ele olhou, falou assim, amigo, aqui tá a chave pra vitória. E aí você deu uma afobada ali nos caras, você foi pra cima, deu uma segurada neles, e ali você meio que matou as principais armas que o Grêmio tem para vencer o jogo. Nós vimos aí na entrevista do Roger falando sobre encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio. Nós estamos falando aqui desde o começo que um dos grandes problemas do Palmeiras é essa alternância de controle do jogo durante os 90 minutos.